Para não deixar amontoado, construí esse salão para fazer uma exposição para eu rememorar o meu passado. Inclusive vocês podem ver que tem trabalhos aqui que são a minha revolta. Olha aqui, tem todos os problemas sociais. É uma revolta, é uma reclamação que eu fiz, mas ninguém me atendeu. Hoje estão falando dos problemas sociais. Foi um momento de raiva, de conhecimento da história. Coloquei todos os meus desenhos, últimos desenhos, 15, 20 anos, são desenhos coloridos. É com crayon, né, com fusain, fixado, porque senão sai com a tinta, sai. Com o quê? Spray de cabelo, fixador de cabelo, R$4. Porque eu das tintas não preciso a massa, eu preciso do pigmento. Então eu dissolvo aquele que sobrou, é a cor que me sobra, a matéria é minha. O branco que eu uso não é tinta, é a tela que é branca. Tem 4 marcas, que eu dei 4 vezes a preparação que eu dou para impermeabilizar a tela. Agora não estou pintando. O último quadro é aquele lá. É a arquitetura contemporânea, o tema, as construções das barracas embaixo dos viadutos. Que o meu traço não é mais aquele salmão, não responde mais, então eu sofro, fico na frente batendo o carvãozinho, o fusain, eu não saio, desgruda, não saio de lá. Todos os meus trabalhos são baseados em cinema, conhecimento do cinema. Na enquadração, na perspectiva, no conjunto, no movimento, na luminosidade. Nós estamos no Battistini, de São Bernardo. Eu estou aqui com essa chácara há 30 anos, então eu gosto de ter todos perto. A minha filha mora lá embaixo, o meu filho lá em cima, a hípica do meu filho. Então eu quero ir nas festas de Natal, Ano Novo, da Páscoa, tudo junto. É uma coisa tão gostosa. Eu vivo dessa paixão. São 3 filhos, 7 netos e um bisneto que vai sair daqui a pouco. Eu sou filho único, que minha mãe, depois meu esposo criou, morreu, eu não conheci. Fui criado por uma família pobre, porém com a ajuda do meu pai, que casou velha, mais de 50 anos. Que o meu pai era intelectual. Ele me levava de criança pela mão em todos os monumentos históricos de Roma. O que eu estudei, o que eu apanhei para estudar. Eu comecei aos 6 anos e parei aos 21, sem repetir um ano. Inclusive fiz serviço militar na guerra, fiz a Academia Belas Artes, o Instituto Superior de Arte, Real Museu Artístico e Industrial, quer dizer, uma formação completa. E hoje estou aqui. Eu cheguei no Brasil em 1947. Vocês perguntam por quê? Porque na Itália não tinha mais condições de sobrevivência. A guerra acabou em 45, tudo destruído. Veja bem que eu casei sabendo que eu vinha para o Brasil. Já veio depois que eu mandei chamar que eu já estava firmado no Brasil, né? Fui trabalhar na Light como projetista, mas também desenho técnico para mim não adianta. E depois foi em Minas decorar a igreja. Mas acontece que o padre queria que eu ficasse 8 horas por dia em cima do andaime de cabeça levantada. Vai hoje, vai amanhã, vai hoje, mas enchi os coletes e mandei tomar naquele lugarzinho, dentro da igreja. Ele parou o serviço, parou o trabalho e fiquei desempregado. E vim para Vera Cruz, que eu fui apresentado pelo Aldo Calvo e não saí mais, até encerrar as portas. Agora entrei lá como pintor de fundo. Se não chover, vamos ficar sem luz. Eu conheci Pierino na Vera Cruz, é interessante que foi quando eu entrei na Vera Cruz, foi o primeiro filme do estúdio, que era um filme chamado Caiçara, que quando ele começou também, ele foi ajudante do cenógrafo dela, que era o cenógrafo do TBC. Mas acontece que o Aldo Calvo não tinha interesse de cinema, ele tinha ambições mais grandiosas, teatro, reforma, sonorização de ambiente, essas coisas. Ele largou na minha mão. O Pierino estava já na área artística, mas ele trabalhava exemplarmente lá em São Bernardo do Campo, como nas grandes fábricas de móveis. São Bernardo é uma indústria moveleira muito grande. Ele veio como artista plástico, diferente dos cenógrafos brasileiros, que eram pessoas que faziam
armavam as suas primeiras coisas no teatro e depois transplantavam isso para o cinema. Aqui tem um pouco do meu passado no cinema. Aqui também. São 26 prêmios nacionais e estrangeiros. Aqui tem exatamente 19 pastas do que eu consegui salvar do meu passado, que são layouts, esboço preliminares do cenário, da cenografia de cada filme. Não está todos aqui, porque aqui tem só 19. Então era o começo da criação do cenário. Era um esboço preliminar que ia no lugar para fazer o levantamento da locação. E de acordo com o que eu tinha que fazer, fazia o rabisco. E depois daquilo eu fazia a planta para a execução. E executava com essas mãos. Com martelo, com picareta, tudo com essas mãos. Porque eu tinha, sabe quando trabalhava comigo? 3. Eu era um pintor, um ajudante e um pedreiro. Então entregava o cenário completo. Eles entravam no meu cenário com a ideia que era de esquerda para a direita. Não, eu vou fazer de direita para a esquerda. Por quê? Era um ambiente total. Agora, o cenário do Cangaceiro foi feito em locação, não foi feito em estúdio. O Cangaceiro foi feito tudo fora. Ele foi para Vargem Grande do Sul. Ele levou o pessoal técnico, os construtores, o pessoal da pesada para fazer os cenários, ele fazia o cenário. Tem uma cena do Cangaceiro que é muito importante, que quando o Cangaceiro chega na cidade e toma conta, assim, leva a professora com o refém para cobrar depois um valor para a liberdade dela, né? E a escola onde essa professora, onde ela é pega, ela é apanhada, tem a escola muito bem construída. Isso foi todo do Pierino. Agora, toda aquela árvore que você vê lá, desfolhei todas elas, viu? Pintei de preto os galhos, fiz cacto, mandacaru, fiz tudo. Eles construíram o sertão nordestino aqui em Taubaté. Então, claro que não tem a caatinga, não tem cacto, não tem nada disso. Então, ele diz que ele fez os cactos em gesso. Hoje em dia, eu acho que nós traríamos cactos, talvez, porque eles davam tiros nos cactos. E aí, quando estourava, o Pierino fala, você vê o branco. São técnicas de cada momento. Isso não é um juízo, não dá para fazer um juízo de valor da obra, né? Menino, não tinha cola vinílica, não tinha papel de parede, não tinha fingimento de mármore, não tinha flores de plástico, como tem agora. Vai na loja, pega e coloca. O Cury sempre fazia com ele. Tinha criado na minha cabeça que eu lia no pensamento do sujeito. Não sei porquê. O Walter Cury, papá, tá bom, já sei o que você quer. Ele trabalhava com gosto e com prazer, né? Porque estava fazendo uma grande cenografia, no estilo assim, quase da cenografia inglesa, que é uma grande cenografia. Noite Brasil CB foi um filme que eu fiz com satisfação, que parece que não tem cenografia. Era o despojamento total. E o Pierino tem um arranjo no decor de um restaurante japonês, de uma boate também, e tem o cenário que era no estúdio pequeno da Veracruz, que é um apartamento. Os caras que é bom vivante, que saem para a aventura à noite, é uma coisa pesada, oprimente. E a aparência era vazia. Então existe luz e pouquíssimos objetos. Walter Cury aprendeu a fazer cinema onde? Na escola Veracruz. Quantos cangaceirinhos saíram depois do cangaceiro? Então foi uma escola de cinema. E as equipes de cenografia e os técnicos de cenografia surgiram com o meu trabalho. Eu tive que ensinar um por um, como tem naquela foto que eu te mostrei, que estou de macacão, mostrando como se pinta, como se faz.
Então foi uma sequência ótima de ensino para o cinema brasileiro. Só que eu repito para vocês, sei que alguém vai achar que eu estou falando demais. Ninguém faz o que eu fiz 60 anos atrás, hoje com todo o material que eles têm. Não fazem. Já viu a legenda de quantos trabalham no cinema? Já viu, você descobre alguém, o nome de alguém? Antigamente quem era? Eu era aderezista, era continuista, era cenógrafo, era decorador, era artista plástico. Tudo junto. Era só eu, Pierino. Tudo. Não, fiz tudo com conhecimento. Desenho de produção, o que é? É o desenho técnico para executar, erguer as paredes num cenário. Decorador é colocar o quadro, colocar o vaso de flores, colocar sei lá, mesinha, sofá. Esse era o decorador de set. Cenografia era a criação do ambiente no desenho, no papel, no desenho técnico, na execução do trabalho. Direção de arte, o que é? É um complexo que pega os figurinos, a decoração dos ambientes, junto com desenho inicial, com projeto de execução, entendeu como é? É uma coisa mais global. Vocês viram? Não posso nem andar. Me deixa! Maestro, música! Eu me lembro, fui visitar as filmagens de Absolutamente Certo na Veracruz e fiquei assim perplexo, porque tinha uma reprodução de uma rua, os dois lados de uma rua, com movimentação de carros dentro do estúdio. É o filme de estreia de Anselmo Duarte na direção. Eu me lembro de um cenário feito especialmente para uma canção interpretada pelo Almir Ribeiro, cantava uma música chamada Onde Estou. São árvores estilizadas, não é? Com silhueta, o piso era brilhante, preto, as bailarinas todas de branco. E esse cenário era também um cenário imenso, eu me lembro de umas montanhas, assim com uma nebulosidade emergindo delas e tal. Era quase que um tamanho de um estúdio inteiro para aquele número musical. São pirâmides truncadas, com gelo seco na ponta, para dar fumaça que sai dos vulcões. Você sabe qual é o espaço da Veracruz do estúdio grande? 33 por 98 de comprimento, 14 metros de pé direto. Então eu esbanjei lá dentro. Fiz o canal de Veneza. Noite sem lua, quer lua. Eu sem amor quero amor. Uma certa Lucrécia eu fiz com a maior satisfação do mundo, porque eu reaproveitei a piscina que eu fiz para o Kurt Schoedemark, o Amor das Amazonas, para fazer o canal de Veneza. O trabalho do Pierino Massenzi nesse filme é realmente excepcional. E o filme era realmente uma produção de grande vulto, cenários de palácios, essa coisa toda, uma paródia de Lucrécia Borgia, que era interpretada pela Dercy Gonçalves. A senhora Lucrécia Borgia! Todo o cenário foi feito nos estúdios, Salão dos Borgia, a Casa do Mágico, a Adega, a Ponte. É uma produção realmente de grande vulto e com um ênfase muito especial ao trabalho de cenografia desenvolvido pelo Pierino. Mandaram lhe entregar esta carta. Quem? Uma mulher, senhor. O fundo é completamente branco. Não tem paisagem, não tem planta, para dar a ideia que é um cenário, que é um sonho, não é? Não é detalhado para ser um filme de época. Mas ficou muito bom. Quer dizer, para quem não entende, é uma beleza. O Pierino tem uma preocupação, você percebe em todo o trabalho dele, né? Desde as comédias até os dramas, você percebe sempre a preocupação que ele tem
com a riqueza do espaço, com o desenho do espaço. Então, você tem sempre vários níveis, você tem sempre vários níveis de piso, por exemplo. Você tem, muitas vezes, vários níveis, sempre, na verdade, vários planos de visão. Então, ele tem uma preocupação sempre com a profundidade de campo e com a riqueza desse desenho, do ritmo desse desenho, da profundidade, né? Está na hora de você ir, Marcelo. Tem muito tempo. Não me interessava o roteiro, me interessava diálogo. O que é? É um drama, o que se passa? Troca de ideia, era o cenário pronto. Pierino realizou também vários filmes que contaram com a direção de Fernando de Barros. Um deles, Moral em Concordata, uma adaptação de uma peça de teatro de grande sucesso, escrita por Abílio Pereira de Almeida. Eu construí essa rua dentro dos estúdios e fui modificando de acordo com a necessidade para os filmes. Aproveitei o cenário que tinha sido feito pelo Anselmo Duarte inicialmente certo, com as devidas modificações. Foi feito um ambiente no estúdio. Josefina! E curiosamente, eu fiz uma figuração numa dessas cenas em que alguns meninos jogavam futebol na rua e a bola caía dentro da casa da personagem de Odete Lara, Dona Estrela. Eu até gritava lá, Dona Estrela, dá bola, mas tudo no meio da rua. Era muito curioso, quer dizer, no meio da rua, dentro do estúdio. É só dessa vez, hein, que eu tenho mais o que fazer. Então deixa o portão aberto. Para mim era um ambiente. O que acontecia depois não interessava. Como vai, seu Tonico? Dona Violante Miranda foi feito uma parte numa fazenda, que foi só acompanhar o que existia, mexe uma cadeira aqui, uma mesa para lá, quer dizer, em ambientação. E os interiores do rendezvous. Era a casa que serviu para Absurdamente Certo e para Maria de la Costa. Eu fazia o cenário completo total, as 4, 5 paredes, montagem completa. A Dercy Gonçalves faz uma senhora que agencia um grupo de meninas e aqui está a rua onde se desenvolve a grande parte das cenas do filme. As produções desses filmes, e muitos deles produzidos pelo meu pai, não eram produção da Companhia Cinematográfica Veracruz, e sim estúdios locados para produtores independentes. Cidade Ameaçada foi um filme que eu fiz em São Paulo. Muitos técnicos de São Paulo, naquela época, vinham de uma formação direta do período áureo da Veracruz, inclusive Pierino Massenzi. Conheço aquele cara. É da polícia. Foi uma coisa natural. Reproduzir o que existe de verdade na favela e nas casas pobres, que sempre se tratava de um rapaz que estava dado na bandidagem, era perseguido pela polícia, então tinha esconderijo que era na casa da namorada. O ator tem que interpretar num ambiente que ele se sente para interpretar. Não é uma maçaroca, um brechó, não se sabe onde é que entra, não sabe onde é que sai, não tem geografia do ambiente. Ele tinha uma técnica, uma capacidade de dar veracidade aos cenários que ele fazia, que eu, mesmo com 9 anos de cinema, ainda não conhecia. A minha admiração pelo Pierino e a qualidade do trabalho dele me fizeram, 2 anos depois, convidá-lo lá, vir de São Paulo para o Rio, para fazer os cenários do Assalto ao Trem Pagador. O doutor Gastão me mandou para o Espírito Santo. Então eu continuei no mesmo estilo que eu fiz a cenografia da Cidade Ameaçada. Porque o meu problema foi sempre reproduzir o que existe. Inclusive, na favela, que foi do assalto ao Trem Pagador, eu não fiz construções. Não modifiquei a existência do que tinha, só coloquei uma vassoura, um balde, uma lata de lixo. Quem não sabe, vê o Assalto ao Trem Pagador e vê os interiores achando que são locações. Tão integrados eles estão com as cenas de exterior.
E você? Não gastou mais 10% não? Alto te amo, hein? Que nada. Custou mais barato que essas carteiras todas. Como é? Não vai pagar, não? Tem, por exemplo, a gente alugou uma casa para filmar lá na Mangueira, os exteriores, e a única coisa que o Perino pediu foi que a gente alugasse uma porta da casa, a porta da frente. O resto ele fez no estúdio e usou aquela mesma porta, com aquela mesma fidelidade de gasto pelo tempo. Então você vê uma integração que é uma verdadeira simbiose entre direção e cenário. Agora, um dos que mais eu gostei, não por nada, porque o coitado fez 100 filmes na vida dele, e só ganhou um prêmio com o meu trabalho, cenografia. Casinha pequenininha, Mazzaropi. Aqui, prêmio Cidade de São Paulo. Casinha pequenininha. Tá lembrando que eu disparado? Tá pensando que o santo vai te ajudar? Com Mazzaropi fiz 7, 8 filmes. Como chama lá? O Gato da Madame, Sai da Frente. E qual é outro lá? Ah, Casinha Pequenininha, Zé do Periquito, o negócio da freira lá. Nem lembro mais. Por que será que ele se afastou? Não tenho a menor ideia. Se você chega a um ponto que fazer um nome, hoje está acontecendo isso, na sociedade, no trabalho, um nome, todo mundo procura te derrubar. Ninguém te procura por duas razões. Ou você é muito caro, ou o cara quer te dar calote. Então ninguém me procurou. Ninguém me procurou. Disse, você quer fazer esse filme, vamos fazer. Ninguém morreu. As novas gerações querem mudar tudo. As novas gerações chegam e olham para o futuro e não olham para o passado para ver aquilo que tem de bom no passado. Esse momento que o Perino parou, na verdade, é uma virada de linguagem do cinema, né? Então, os grandes estúdios foram tidos como um mau cinema, vamos dizer, né? Veio o cinema novo, veio o Glauber, veio toda a turma do cinema novo querendo explorar outras formas da linguagem, né? Que não fazia parte mais dos cenários de estúdio, que não fazia parte mais a luz toda desenhada e recortada. Eles queriam cair na realidade, é outra conversa. Eu saí em 70, por quê? Porque eu tomei conta do que era meu, do meu trabalho, e sumiu tudo. Sumiu tudo. Então eu depois um nome, um montão de prêmios, uma série de filmes feitos, que eu não cuidei de ganhar dinheiro. Quer dizer, são 47 filmes, não é brincadeira, e não é só no Brasil. Tem alguns que são picaretagem, eu reconheço, mas era a sobrevivência do cinema. Ele passou a se dedicar a outra atividade, não é? Teve algum filme que eu fiz contemporâneo, que eu montei uma firma de decorações com 60 marceneiros, que só trabalhavam com o meu trabalho. Eu fui decorador da Lloyd brasileiro, Banco Francês brasileiro, como se chama, da Paner do Brasil, da Valig, sei lá, quer dizer, eu não parei, não ganhei dinheiro, pelo fato de trabalhar. Hoje, se eu tivesse tido na época a mentalidade que a turma tem hoje e a tecnologia que tem hoje, teria levantado o mundo.